Bem, boa noite, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos. Aos que não me conhecem, o meu nome é Thiago Zambelli e hoje eu tenho uma mensagem muito difícil para compartilhar com vocês. Aos de casa, não é novidade que nós temos estudado a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E nós já vimos diferentes e difíceis assuntos nessa carta, mas o de hoje tem uma dose extra de dificuldade. E a dificuldade não está tanto na interpretação do texto, mas em como falar dessa verdade com amor para uma cultura, e não é somente a brasileira, na qual o divórcio é quase a norma. E divórcio é exatamente uma das palavras centrais da mensagem de hoje. Por isso eu queria orar e logo em seguida eu quero apresentar alguns dados estatísticos para vocês e então considerar alguns textos bíblicos que cobrem o assunto e finalmente entrar no nosso trecho de hoje, que é 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 10 a 17. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado porque temos em nossas mãos a Tua palavra e é nela que encontramos a verdade. É nela que reconhecemos o que devemos fazer, o que devemos ser e constantemente depender do Senhor para que nós possamos fazer o que Te agrada. É para isso que devemos viver, Senhor. Por isso nos ensina. O assunto de hoje não é fácil, o assunto de hoje é muito complicado. E eu Te peço para que o Senhor me dê graça, Pai, para falar com graça sobre isso. Por isso eu oro, em nome de Jesus. Amém. Só no Brasil, em 2023, foram 440 mil divórcios. E, em média, esses casamentos duraram 14 anos até a sua ruptura. Foram 128.654 casamentos que não chegaram a 5 anos em 2023. E nós sabemos que esse nem é um número real, porque são muitas as pessoas que se juntam e nunca oficializam suas uniões em cartório e nem as separações. Vejam esse gráfico de 2023. Ele nos dá uma noção visual do quanto o divórcio é praticamente a norma nos tempos de hoje no Brasil. Em 2023, de cada 100 casamentos, 47 se desfizeram. Falar de divórcio não é apenas tratar de um tema da sociedade, é tocar histórias. Histórias com nome, com data, com promessas, com lágrimas. Alguns de vocês já passaram por isso. Outros cresceram em 2 casas, 2 quartos, 2 agendas. E eu sei que entre vocês ainda há aqueles que até hoje precisam dividir o tempo de férias entre 2 lugares diferentes por causa de um antigo divórcio dos seus pais. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a palavra divórcio. Eu era criança, eu estava na 4ª série, o que é hoje o 3º ano do ensino fundamental 1. Uma amiga me disse que os seus pais estavam se divorciando. E eu me lembro que eu tive muita dificuldade para entender o conceito daquilo, de divórcio. E quando eu entendi um pouquinho, eu pensava em como a vida dela e a vida do irmão dela, mais novo, seriam. Naquela época, divórcio não era tão comum como é hoje. Em 1991, quando eu estava na 4ª série, era 12 divórcios para cada 100 casamentos. Mas a dor das crianças que passaram por isso naquela época não é diferente da dor das crianças que passam por isso hoje. O fato de hoje isso ser mais comum não minimiza a dor das crianças que experimentam o divórcio dos pais. Pais estes que também não sabem que as consequências de um divórcio atravessam gerações. Entendam que o intuito da mensagem de hoje não é julgar os casos que aconteceram aqui entre nós. A minha motivação não é que ninguém reviva momentos ruins ou se lembre das cicatrizes, mas ensinar ou relembrar a graça de Deus e incentivá-los, e eu estou incluído nisso, a conhecer a vontade do Senhor nesse assunto.
cada vez mais esquecida, cada vez mais negligenciada, até mesmo entre irmãos em Cristo. Os membros e participantes frequentes daqui, da fonte, já sabem, mas aqueles que estão há pouco tempo aqui, ou que mesmo que se chegaram hoje, nos visita pela primeira vez, ainda não sabem, mas as pregações que acontecem aqui na fonte são geralmente exposições bíblicas de sequência, ou da sequência literária que nós encontramos na Bíblia. Essa, por exemplo, é a 18ª mensagem que está sendo pregada em 1 Coríntios. Minha fidelidade na principal tarefa que tenho com vocês, de ensinar, também pode e deve ser medida pela coragem em falar de um assunto como o de hoje, quando o tema é tão contracultural e tão contra aquilo que a nossa sociedade vive. Penso que todos nós, em alguma medida, de alguma forma, para outros mais, para outros menos, já sofremos por causa do divórcio de alguém querido. Um sofrimento que o nosso Senhor também conhece, uma dor que também o atingiu. Percebam o sentimento de Jesus nas entrelinhas dessa conversa com líderes religiosos da sua época que tentaram fazer Jesus tropeçar. Mateus 19, 3 e os versículos seguintes. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Apesar da motivação dos fariseus, desse grupo de religiosos do tempo de Jesus, ele responde seriamente a essa pergunta. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Essa foi a pergunta. E Jesus responde: qual é a Bíblia? Qual é o Antigo Testamento? Qual é a Tanar que vocês andam lendo? E Jesus, ele mostra, ele é bem claro que Deus fez e disse no princípio. Ele fez o homem, fez uma mulher, e uma vez que eles se casam, explica Jesus, eles se tornam uma só carne. Ou seja, eles têm um tipo de relacionamento, um tipo de união que simplesmente não existe em outro lugar. Eles têm um relacionamento que vai além da dimensão física. Deus disse que eles se tornariam uma só carne. Eu estou olhando para vocês que são casados e isso não significa que vocês estão mesclados numa espécie de uma pessoa só. Isso tem um aspecto espiritual e que a gente não enxerga claramente. E é aí que os fariseus entram com uma nova pergunta, achando que agora eles conseguiriam armar contra Jesus. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Percebam que o divórcio entrou na história por causa da dureza do coração dos seres humanos. O divórcio existe porque o pecado existe. O divórcio foi permitido pelo Senhor sendo uma exceção e não a norma. Enfim, vocês conseguem perceber o sentimento de Jesus nas entrelinhas dessa conversa? Um sentimento de que o divórcio nunca deveria existir. Mas ele existe para que nós não pioremos as coisas. Se não conseguiram, observem as palavras de Deus agora por meio do profeta Malaquias. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Agora conseguem ver uma emoção clara de Deus em relação ao divórcio?
O divórcio ele deveria ser a última alternativa para resolver um problema no casamento. Mesmo porque ele não resolve problema algum no casamento. Ele dissolve o casamento. E nos dias de Jesus e do apóstolo Paulo, assim como hoje, os divórcios eram muito comuns. No contexto greco-romano, em que estava a cidade de Corinto, o divórcio ele era socialmente aceitável e muito comum, especialmente nas classes mais altas. No contexto judaico, a base legal ela vem de Deuteronômio 24. E o primeiro versículo desse capítulo diz assim: se um homem casasse com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. No tempo de Jesus e de Paulo, havia duas escolas que tinham visões ou interpretações diferentes sobre o divórcio. A escola fundada pelo Rabino Shammai, ele diz que o divórcio somente poderia acontecer mediante infidelidade conjugal. A escola que começou na pessoa de outro rabino, de Hillel, dizia que o homem poderia se divorciar da sua mulher por qualquer motivo. Pasmem, inclusive se ela queimasse a comida. A carta de Paulo ela é dirigida aos cristãos de Corinto, à igreja de Corinto, mas eles ainda eram crentes muito influenciados pela mentalidade do mundo. Aliás, vocês já pararam para pensar o quanto nós somos influenciados pelo mundo? Nós somos, se você não sabe, nós somos influenciados pelo mundo, e muito. E um exemplo disso está na própria forma e quantidade que a igreja se utiliza do divórcio. O divórcio se tornou algo tão comum em nossa cultura, tão normalizado, tão banal, que até mesmo dentro da igreja o número de divórcios tem crescido. Aquilo que foi permitido por Deus para servir como o último recurso, hoje é tratado muitas vezes como a primeira saída ou a saída mais fácil. E se isso não é o suficiente para te mostrar o quanto nós somos influenciados pela ideia de divórcio conforme o mundo ensina, responda o seguinte: quantas vezes você assistiu um filme e desejou que um relacionamento fosse rompido, um casamento, por exemplo, para que a mocinha ficasse com outro mocinho que era mais legal e geralmente mais bonito? Quem de vocês, quando percebeu que para a mocinha estar com o mocinho, ele ou ela precisava se divorciar, pensou assim: eu odeio divórcio? Eu acredito que é mais provável que você tenha torcido pelo contrário. Na semana passada nós falamos sobre autoestima. Vocês se lembram da conclusão? É de que o ensino de Deus não é como o mundo nos ensina sobre essa questão. Na semana retrasada, a palavra-chave foi sexo. Isso porque o capítulo 7, o começo dele fala, de 1 Coríntios, fala sobre isso. E o que nós aprendemos? Que nós não devemos pensar e nem tratar o sexo como o mundo pensa e trata. Irmãos, amigos, entendam que não é a filosofia grega, nem a moda atual, nem os índices da sociedade que definem como devemos pensar e viver a nossa estima, o sexo e também o casamento e o divórcio. Quem define isso é o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador Jesus. É a visão dele que é a absolutamente correta. E por isso os coríntios tinham dúvidas. Por isso os coríntios escreveram para Paulo. Eles tinham dúvidas porque eles queriam fazer a vontade de Deus. Eles queriam respostas em diversos temas, inclusive nessa questão de casamento e divórcio. Por isso que desde o começo do capítulo 7, Paulo começa a responder algumas perguntas. Perguntas essas que chegaram até Paulo provavelmente por meio de uma carta. E que nós não sabemos, eu vou aqui especular algumas perguntas que possivelmente estivessem nessa carta. Como, posso me separar para me tornar mais santo? Para servir Deus melhor?
Eu que já estou separado, posso me casar com outra pessoa? Meu cônjuge não é crente, posso me separar dele ou dela? Meu casamento é com alguém descrente, é válido? Mas e se o meu cônjuge quiser se separar? Vale a pena manter um casamento com um descrente? Todas essas são possíveis perguntas que Paulo recebeu e as respondeu. Mas notem, como eu disse, os coríntios eles queriam saber a vontade de Deus, mas as perguntas que eles tinham sobre divórcio não eram motivadas pelas mesmas razões que hoje acontecem o divórcio. Brigas, traições, gestão do dinheiro, incompatibilidades. Naquela época, os coríntios eles eram, de novo, muito influenciados pela filosofia grega. E uma dessas correntes era o platonismo, que separava o corpo e o espírito de forma tão radical, sendo que o corpo ele era visto como inferior e corruptível e o espírito como algo superior e puro. Essa cosmovisão, essa forma de olhar para o mundo, para a vida, levava os coríntios a dois extremos. Ou a dizer que o corpo não importava e por isso você podia fazer qualquer coisa com ele, ou ao ascetismo, que dizia que para ser santo era necessário se abdicar dos desejos do corpo, inclusive do sexo e do sexo dentro do casamento. E é justamente esse segundo grupo da visão asceta que começa a nascer essas dúvidas. Eles estavam perguntando sobre o divórcio porque começaram a acreditar que separados eles poderiam servir melhor a Deus. Ou seja, ainda que o desejo de querer agradar a Deus fosse bom, porque se consagrar é excelente, eles estavam enganados quanto ao como poderiam e deveriam fazer isso. Como nós temos visto muito nessa carta de Paulo aos Coríntios, essa igreja ela era bastante imatura e havia adotado ou importado para o seu meio muitos valores do mundo. Em resumo, os cristãos de Coríntio estavam tentando buscar a santidade através dos padrões do mundo, usando lógicas da filosofia, usando o meio da cultura, mas não a sabedoria do Evangelho. Eles tiveram uma dúvida que nasceu de uma motivação sincera, porém equivocada. Eles achavam que abrir mão do casamento era um caminho mais elevado. Mas Paulo mostra que isso é um erro, porque a verdadeira espiritualidade não rejeita o corpo, não rejeita o casamento, mas consagra tudo isso ao Senhor. A santidade que Deus requer de nós não se resolve em fugir do mundo, mas em viver no mundo com fidelidade a Cristo, em todas as áreas, inclusive no matrimônio. Por isso que o apóstolo Paulo ensina, começando no versículo 10. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Paulo aqui está dizendo, Jesus já falou sobre isso. E ele ensinou que o casamento não deve ser dissolvido por qualquer capricho humano. Jesus disse, e nós já vimos isso, o que Deus uniu, o homem não separe. Paulo, de novo, ele está se dirigindo a crentes, a cristãos, a crentes que estão casados. E nós sabemos disso porque daqui a pouco a gente vai ver, mas no versículo 12 ele vai tratar de casamentos mistos, quando um deles não era crente em Cristo. E Paulo ele precisa fazer essa afirmação, que a esposa não se separe do seu marido. E no final do versículo 12, que o marido não se divorcie da sua mulher. Como eu já falei, em Corinto, alguns cristãos estavam pensando se separar do seu cônjuge porque eles acreditavam que esse seria um caminho de maior espiritualidade. E a lógica por detrás disso era, se o corpo é do Senhor, talvez o mais santo seja eu negar totalmente os desejos do corpo até dentro do casamento. Olha aí a influência do mundo. Alguns estavam mesmo cogitando se divorciar para servir melhor a Deus, mas a resposta de Paulo é, de forma alguma vocês devem se separar. A mulher não deve se separar do marido e o marido não deve se divorciar da esposa.
E eu destaquei essa diferença entre as palavras para que vocês soubessem que, no judaísmo, apenas o homem tinha o direito de emitir a carta de divórcio. No mundo greco-romano, para onde Paulo escreve, Corinto estava ali, tanto homens quanto mulheres podiam se divorciar. E isso sabe como fazia? Simplesmente andava para fora da casa e ia embora. Isso já era considerado um divórcio. O que Paulo está fazendo então é cobrir os dois lados da questão. Nem o homem, nem a mulher devem dissolver o casamento. E esse ensino ele era radical quando nós comparamos com o contexto da época, porque no Império Romano o divórcio era tão comum que até em algumas inscrições funerárias estava lá, esse casal ficou casado a vida toda. Era raro isso. Era muito comum que se divorciasse. Mas Paulo, com a autoridade de apóstolo que tinha, ou seja, como representante de Cristo, ele chama os cristãos a viverem um padrão diferente. Fidelidade conjugal até que a morte os separe. Todo casamento requer muito trabalho e muito sacrifício, porque são dois pecadores que disseram sim um para o outro, para viverem juntos na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte os separasse. E, gente, estivessem eles cientes ou não, Deus foi testemunha dessa união. Se você é cristão, se você é crente em Cristo, saiba disso. O divórcio nunca deveria ser uma opção para resolver os problemas do casamento. Nunca. Se houver dificuldades, vai haver. Se houver tensões, vai haver. A resposta não é fugir do casamento, mas buscar reconciliação, restauração, perdão, porque essa é a vontade do Senhor para o seu povo. Porém, nós somos terríveis pecadores. Nós somos capazes de machucar e machucar muito as pessoas que nós mais amamos. Por isso, e infelizmente, o divórcio é uma realidade. Uma realidade para qualquer tipo de gente, não depende de raça, não depende de país, não depende de altura, não depende se é rico ou se é pobre. E apesar do texto falar, reconcilie-se com seu marido, o contexto deixa claro que isso é tanto para homens quanto para as mulheres. O ideal é que casados, tanto a parte masculina quanto a parte feminina, não se divorciem, mas se isso vier a acontecer, depois de tentarem a reconciliação, a restauração, de buscarem aconselhamento, de concederem perdão, e ainda assim pelo menos um não desejar mais o casamento, então acontece o divórcio. E duas opções surgem nesse processo: permanecer solteiro ou se reconciliar com o cônjuge. Isso é ou não é contracultural? Sabe o que eu mais penso então? É que isso está sendo contracultural à própria igreja. Nem a igreja está pensando mais dessa forma que a Bíblia nos ensina. Não é por menos que os discípulos de Jesus, em Mateus 19, versículo 10, se continuasse aquele texto que a gente estava lendo, disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Se vocês ainda não entenderam, percebam que Paulo de longe está encorajando o divórcio. O que ele faz aqui então? Ele está reconhecendo a realidade da dureza do coração humano e estabelecendo limites claros. Não existe uma terceira via. Não há espaço para sair de um casamento e começar outro. Isso diante de Deus é adultério, que foi o que Jesus ensinou e nós temos registrado isso nos evangelhos. Em Mateus 19, 9, nós lemos: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério.
A mulher que pede divórcio por razão que não seja porneia. Essa é a palavra grega que na versão que está aqui no nosso slide foi traduzido por imoralidade sexual. Não tem permissão de Deus para se casar novamente. Se ela deseja estar casada, ela precisa se reconciliar com seu marido. Da mesma forma, se o marido pede o divórcio por razão que não seja imoralidade sexual, depois de separado, ele não tem permissão de Deus para se casar novamente. Tanto o homem quanto a mulher, causadores de um divórcio sem base na imoralidade sexual, estão debaixo da mesma ordem divina. Permaneçam como estão agora ou busquem reconciliação. Isso, meus irmãos, mostra como a visão cristã de casamento era totalmente contra a cultura da época e, obviamente, é totalmente contra a cultura da nossa época. O casamento é uma aliança que só deve terminar pela morte ou, em casos excepcionais, pela infidelidade conjugal, como Jesus ensinou. E aqui há uma aplicação prática fortíssima. Se você é casado, entenda que seu compromisso não é apenas com seu cônjuge, mas com Deus. E se por acaso já houve uma separação, lembre-se do que Paulo diz: não siga em frente como se nada tivesse acontecido. Diante do Senhor, a opção é permanecer solteiro ou buscar reconciliação. Esse ensino é uma paulada? É contra a nossa cultura, contra os costumes da nossa sociedade? É também. Mas é justamente por isso que um bom casamento é um excelente mostruário da boa notícia da salvação que Deus nos deu em Cristo. Um bom casamento não sobrevive se adotar a lógica do mundo. E quando o marido e a esposa desfrutam dessa aliança que fizeram entre si, buscando serem fiéis uns aos outros, ou um ao outro, e especialmente com Deus, esse casamento ele tem um grande potencial de ser desejado por aqueles que desconhecem Cristo como Salvador. É nessas horas que precisamos explicar, como ensina o apóstolo Pedro, a razão da nossa esperança. Eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar pensando, mas e quando a pessoa não segue essa orientação bíblica? E quando ao invés de permanecer só buscar reconciliação, a pessoa se casa de novo? A Bíblia chama isso de pecado. Já falei e repito. Foi o próprio Jesus quem disse isso. E o nome desse pecado é adultério. Irmãos, muita atenção no que eu vou dizer. Nós somos uma igreja nova e muitos de vocês têm pouco tempo de caminhada cristã. Cada pregação nesse púlpito, fruto do que as Escrituras nos ensinam, é uma oportunidade de aprendermos as doutrinas cristãs. E isso é fundamental para o nosso conhecimento correto e discernimento da verdade. Agora, uma coisa é ter esse conhecimento, uma outra coisa é quando nós colocamos esse conhecimento em prática. E quando isso acontece, nós amadurecemos. A Igreja de Cristo foi chamada para ser santa e por isso nós não podemos abraçar e nos consolar no pecado. Um irmão ou uma irmã que obstinadamente não segue as orientações das Escrituras deve ser chamado à atenção. E se não ouvir algumas vezes, se não se arrepender, precisa ser tratado como se não fosse crente. Essa é a orientação de Jesus em Mateus 18, o capítulo anterior, a última parte de ele começar a falar do trecho que a gente já leu aqui. Lembre-se também que nosso nível de amor para com as pessoas está diretamente relacionado ao quanto chamamos a atenção dos nossos irmãos e irmãs quando eles estão escolhendo o pecado. Quem não disciplina não ama de verdade. Isso não é palavra minha. Por fim, lembre-se também que não existe pecado que não seja maior do que a graça de Deus. É possível que alguns de vocês estejam com o coração apertado, porque já passaram por um divórcio que você provocou e talvez esteja já num novo relacionamento, num novo casamento.
E a solução não é deixar esse seu novo casamento. Essa questão não se resolve com um novo divórcio, mas se arrependendo e pedindo perdão ao Senhor, se você ainda não fez isso. Lembre-se que você não é definido pelos seus erros e que nem tampouco deve carregar uma culpa pelo qual o sangue de Jesus já foi derramado. Não existe pecado eterno. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Paulo ele continua respondendo questões que os coríntios tinham, mas agora sobre casamentos mistos. Vejam. Aos outros, eu mesmo digo isso e não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Casamentos assim, quando somente um dos cônjuges é crente, é comum em contextos pagãos que ouviram o evangelho há pouco tempo. Nessas situações, o que acontece é que nem sempre os dois, marido e esposa, eles confiam em Cristo como único e suficiente Salvador. Então, quando essa é a situação, pode o crente em Cristo se separar? Pode ele se divorciar? Paulo é bem claro em dizer, não se divorcie. Essa não é somente uma opinião de Paulo, como alguns podem achar pela forma como o texto está escrito. Na verdade, quando Paulo diz aos outros, eu mesmo digo isso e não o Senhor, não significa que esse não seja o ensinamento de Deus. O que ele quer dizer é que Jesus, naqueles entre 35 e 40 anos aproximadamente, acredito eu, que ele esteve entre nós, ele não falou especificamente sobre essa situação. Mesmo porque no contexto judaico, os casamentos sempre aconteciam entre judeus. Não percam de vista. A motivação dos coríntios era boa. Eles queriam servir melhor ao Senhor, mas lhes faltavam instruções. E a instrução aqui não poderia ser mais clara e objetiva. Irmão, homem, se você está nessa condição, se sua esposa não é crente, isso não deve ser justificativa para você deixá-la. Irmã, mulher, da mesma forma, se o seu marido for descrente, não o abandone. Nós não temos noção da profundidade do significado de Paulo se dirigir tanto a homens quanto a mulheres. Aqui, novamente, nós não temos essa noção porque a sociedade de hoje, nos direitos das mulheres e dos homens, é bem diferente daquela época. Quando, por exemplo, eu já disse isso para vocês, no contexto judaico, só os homens podiam pedir carta de divórcio. No contexto greco-romano, como eu falei para vocês, os dois podiam, mas a verdade é que a mulher que fazia isso, além de ser muito raro, era muito mal visto. Então notem que não há dois pesos e duas medidas. Tanto o homem quanto a mulher são chamados a viverem com fidelidade dentro da aliança, mesmo quando casados com alguém que não compartilha da mesma fé. E agora, aqui vale uma palavra para vocês que estão solteiros e desejam um dia se casar. Olha o que Paulo vai dizer nesse capítulo, ainda no capítulo 7, mas lá na frente, no versículo 39. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Ainda que o contexto aqui seja de viuvez, fica claro que uma condição bíblica para o casamento de qualquer cristão é que se case com outro cristão. Está dizendo, desde que seja um irmão no Senhor. É Paulo está dizendo, é a Bíblia que está ensinando. Então, meus irmãos e minhas irmãs solteiros, escolher o cônjuge não é só uma questão de afinidade, de carinho ou de química. É uma questão de obediência a Deus. Casar-se com alguém que não crê em Jesus Cristo é caminhar contra a vontade do Senhor. E a história, bíblica e não bíblica, nos ensina que é um desastre para qualquer cristão que faz essa péssima escolha. Eu já disse isso para vocês e eu repito. Eu acredito que a segunda decisão mais importante que alguém faz na sua vida é exatamente essa. A pessoa com quem você vai se casar.
Ela só pede para a decisão de seguir ou não Jesus. Por isso, irmãos e irmãs solteiros, aproveitem bem o momento da história que vivemos. Faz pouco tempo que na história da humanidade, os filhos, ou nós, escolhemos o nosso cônjuge. Grande parte do tempo da humanidade foi o quê? Papai escolhe, a mamãe escolhe com quem você vai estar. Sabe o que é interessante? A Índia tem um dos menores índices de divórcio do mundo. E lá, muitas vezes ainda, é papai e mamãe que escolhe com quem o filho e a filha vão se casar. Imagina, privilégio de você escolher, ainda escolher errado. A plena sabedoria na palavra de Deus. E que, inclusive, incentiva a conversar com os seus pais, a falar com a igreja, se quiserem, a me procurar para pedir orientação. Entendam que nenhum cristão tem a escolha entre namorar uma pessoa cristã e uma pessoa não cristã. Isso Deus já decidiu por todos nós. Se você for mulher, ele precisa ser um irmão no Senhor. Se você for homem, ela precisa ser uma irmã no Senhor. Eu já tive alguns convites para celebrar casamentos mistos. De novo, quando só um é crente no Senhor. A minha resposta sempre foi não. E ela sempre será não. E não é porque um casamento assim não seja um casamento de verdade. Tipo, isso não é um casamento segundo as Escrituras. Não, isso é um casamento. Eu não faço porque eu não quero celebrar o que Deus desaprova. Aliás, entendam também que se você aparecer com um namorado ou uma namorada que não é cristão, pensando que isso será bem visto aqui no nosso meio, vou ser bem claro, pode tirar o seu cavalinho da chuva. Você pode ser o filho ou a filha do pastor. Você pode ser o sobrinho ou a sobrinha do diácono. Você pode ter o sobrenome que for. Você pode ser uma pessoa que oferta regularmente. Nada disso vai importar. Um relacionamento desse tipo é pecado. Mas pastor, fulano namorou a cicrana, que não era crente, e ela se converteu. Sabe por que isso aconteceu? Chama-se misericórdia de Deus. Mas cada um caso que você me conta, eu conto outros 9 para você. Que a pessoa não se converteu. E destruiu o relacionamento. Agora vejam como Paulo é tão convicto quanto ao crente não se divorciar do seu cônjuge incrédulo, que ele o encoraja com uma palavra bastante pastoral. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. E o que Paulo diz aqui é, de certa forma, surpreendente. Aquele que não é crente no relacionamento, ele é abençoado pela presença do crente. É como se as bênçãos de ser crente respingassem naquele que não é crente. É como se o lar dessa família fosse colocado numa esfera separada de uma vida plenamente distante de Deus, porque por meio do crente, os valores de Deus estão presentes ali. Obviamente que o marido ou a esposa incrédulo não se torna automaticamente um filho de Deus, porque para isso, e isso é necessário crer em Cristo, mas eles podem desfrutar das bênçãos que chegam por meio do cristão. Por exemplo, o fruto do Espírito: amor, paciência, domínio próprio. A presença de um crente num lar traz implicações espirituais para toda a família, inclusive para os filhos. Isso é um grande encorajamento para quem vive com um cônjuge que ainda não é cristão. Lembre-se, isso aqui não é um incentivo para que você se case com alguém que não é crente. Essa é uma situação que você se converteu, sua esposa não. Ou você, esposa, se converteu, mas seu marido não. E se esse é o seu caso, lembre-se de não subestimar o poder de Deus no seu testemunho. Agora, e se o descrente não quiser ficar no casamento? Paulo responde: todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz.
Paulo, ele reconhece que o descrente ele pode deixar o casamento. Ele reconhece que essa não seria uma ação surpreendente para quem não conhece Cristo. Muitas vezes, a fé do cristão, do cônjuge cristão, provoca conflitos, provoca perseguições, ou simplesmente se torna insuportável para o descrente. Então Paulo diz, se ele quiser ir embora, que vá. E não tem essa frase forte que ele usa, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. O que isso significa? Deus, ele não nos chamou para viver em cativeiro dentro do casamento, mas para viver em paz. Isso não é uma autorização para o crente iniciar o divórcio. Paulo, ele é bem específico. Quem toma iniciativa para o divórcio, quem sai do casamento, é o cônjuge incrédulo. Mas quando a separação acontece, a parte que não queria o divórcio, ela não precisa carregar o peso da culpa. Além disso, essa mesma pessoa está livre para reconstruir a vida, e eu acredito, inclusive, para se casar novamente. Percebam que o desejo de um divórcio sem justificativa na imoralidade sexual não deve ser ação de nenhum cristão. Ah, Zambelli, mas e a violência doméstica? Eu creio que em casos de violência doméstica, elas são semelhantes ao abandono do cônjuge incrédulo. É o abandono dos princípios que regem a união sagrada do casamento, em especial do companheirismo. Se uma pessoa sofre com isso, eu digo, ela deve buscar ajuda. E essa ajuda precisa incentivar a parte agredida a prestar queixas na polícia. E ela não precisa ficar dentro deste relacionamento. Voltando. Entendo que se o cônjuge descrente quiser ir embora, não prendam. Afinal de contas, nós não temos controle sobre as decisões do outro. Se o descrente decidir ir embora, nós o deixamos ir. Isso não significa que o crente ele deve desistir cedo demais e nem que a situação seja sem esperança. Deve haver sabedoria e uma expectativa no lugar certo. Afinal de contas, escreve Paulo, você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Não prenda o outro como se a salvação dele dependesse da sua insistência. Se você perceber que ele ou ela, que não conhece o Senhor, está convicto que não quer se manter no casamento, geralmente isso se manifesta especialmente pelo desgosto dos hábitos cristãos da parte crente. Então, não se apegue para que ele ou ela fique, deixe-o ir, deixe-a ir. O seu chamado é ser fiel, amar, dar testemunho, orar. Mas não é a sua insistência que salva, é a graça de Deus. Isso não é fracasso, isso não significa que você falhou, significa apenas que a salvação está nas mãos de Deus e não nas suas. Ao mesmo tempo, se ele ou ela continua no casamento, não perca a esperança, porque Deus pode agir a qualquer momento. Mas se a decisão foi de ir embora, não carregue uma culpa que não é sua. Confie no Senhor, Ele sabe como lidar, até mesmo com os corações mais endurecidos. Por fim, nosso último versículo, veja o que Paulo escreveu. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Entendam aqui que o chamado não é a sua profissão nem o sonho da sua vida. Ele está falando do chamado de Deus para a sua salvação. E a ideia é, quando Cristo te encontrou, você já tinha uma condição de vida. Talvez você fosse casado, talvez solteiro, viúvo, talvez escravo naquele contexto dos coríntios. E Paulo está dizendo, isso não precisa mudar para que você viva para Cristo. Por quê? Porque a espiritualidade não depende do seu estado civil, nem da sua condição social.
Alguns em Corinto estavam achando que só seriam mais santos se mudassem de casado para solteiro. E por causa disso, eles começaram a pensar a se separar. Mas Paulo está dizendo, não é isso que vai definir a qualidade da sua vida espiritual. O que importa é ser fiel a Cristo exatamente onde você já está. E mais, quando ele diz que é o Senhor quem nos designou essa condição, Paulo nos lembra que Deus é soberano. Ele sabia onde você estava quando ele te chamou. Não foi um acidente. Isso não quer dizer que você não pode mudar do seu estado civil. O que isso quer dizer é que a sua identidade não depende dessas mudanças. Ela só depende de Cristo. Por isso Paulo termina reforçando. É isso que eu ensino em todas as igrejas. Ou seja, não é só para Corinto, é para todos os cristãos de todas as igrejas, de todas as épocas, inclusive eu e vocês. Permaneça fiel a Cristo. Esteja você solteiro, casado, divorciado ou viúvo. O seu chamado é de fidelidade. Terminando essa mensagem, quando olhamos para o que Paulo escreveu nesse trecho de 1 Coríntios 7, versículos de 10 a 17, e também para o ensino de Jesus em Mateus 19, fica claro que casamento não é uma invenção humana, mas uma aliança que Deus instituiu. E se Deus odeia o divórcio, como nós lemos em Malaquias 2, é porque o divórcio ele rasga essa aliança e fere aquilo que ele criou para ser um reflexo da sua própria imagem e até por isso do seu próprio caráter. É verdade que nós vivemos numa sociedade onde o divórcio se tornou comum. De novo, quase metade dos casamentos no Brasil terminam em separação. E, infelizmente, essa cultura ela também entrou na igreja, mas a palavra de Deus nos chama para um caminho diferente. E Paulo nos lembra, o crente não deve buscar o divórcio como saída fácil. O crente não deve nem considerar o divórcio como uma possibilidade para resolver os conflitos do seu casamento. O ideal é que o casamento entre cristãos nunca sejam dissolvidos. Que casamentos mistos nunca sejam abandonados pelo lado cristão, pelo cônjuge cristão. Se nós, a Igreja do Senhor Jesus, não conhecemos a perspectiva dele, de Deus nesse assunto, como é que nós vamos ajudar corretamente os nossos irmãos? Como seremos exemplo numa sociedade tão fragilizada? E o princípio que governa tudo isso é o que nós lemos no versículo 17. Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Em outras palavras, a sua santidade não está na mudança do seu estado civil, mas em viver fiel a Cristo na condição em que você se encontra. Sua santidade não depende de se livrar da sua esposa que tanto te dá dor de cabeça. Sua fidelidade não depende do seu marido, que tanto lhe causa vergonha. Se não tivermos a visão bíblica do casamento, nós ficaremos à mercê do que o mundo prega, e o que o mundo prega é radicalmente diferente do que Deus nos ensina, como nós vimos hoje. Solteiros, não namorem descrentes. Casados, não deixem que o divórcio seja a primeira opção para lidar com os problemas do seu matrimônio. O divórcio é uma opção, mas é a última opção, em situações extremas. Não aceite se tornar uma estatística negativa do IBGE. Lutem pela reconciliação, pela graça, pelo perdão, assim como Jesus perseverou para que naquela cruz a sua vida servisse como substituta pela nossa. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Mas ele não permaneceu morto. E tão certo quanto a ressurreição de Jesus é que os casamentos que estão à beira de um colapso podem ser restaurados. Porque o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura é o poder que age em nós, naqueles que creem, para vivermos de forma fiel dentro da aliança conjugal. Aliás, no começo da mensagem de hoje, eu disse que uma das palavras centrais seria divórcio. Eu quero terminar lembrando que existe uma palavra ainda mais importante nessa mensagem.
aliança. É essa palavra que resume a nossa esperança. Porque o nosso Deus é o Deus da aliança, fiel até o fim. E é olhando para a aliança que Cristo fez conosco na cruz que encontramos força para viver em santidade, para permanecer fiel e para lutar pelos nossos casamentos. Que Ele continue nos ensinando. Senhor, mais uma vez te pedimos para que o Senhor nos abençoe, para que nós conheçamos a verdade, para que a gente viva a verdade e para que o Senhor seja exaltado nas nossas ações quando refletem essa verdade. É possivelmente, Pai, dentro de um casamento que a gente encontra as maiores dificuldades de se manter santo como o Senhor é santo. Essa união de dois pecadores é realmente complicada. Mas é na Tua graça e no Teu poder que esse relacionamento pode funcionar. Deve funcionar. Por isso nós te pedimos, Pai, para aqueles que estão casados aqui, que o Senhor abençoe, que eles busquem ao Senhor juntos, que eles conheçam cada vez mais o que o Senhor fez por eles e que viva isso, Senhor. Aqueles que um dia se divorciaram, Pai, que o Senhor ensine e dê a perspectiva correta para eles saberem como agir, como nós vimos hoje. Para aqueles, Pai, que estão casados por uma segunda vez, Pai, talvez eles tenham sido o próprio causador do primeiro relacionamento. Que eles, olhando para a Tua palavra, Pai, percebam que foram culpados e que precisam pedir perdão ao Senhor. E que depois disso, Pai, se lembre, a Tua graça superabunda. Pai, nos ensine a como igreja sermos santos como o Senhor é santo. A proposta que o Senhor nos dá não é simples, porque a nossa carne não quer fazer o que o Senhor deseja. Mas por causa do Teu sacrifício, Jesus, nós temos o Espírito Santo. E é nele que nós queremos depender, Pai, para fazer conforme a Tua vontade. E termos um relacionamento extremamente satisfeito, Pai, com o nosso cônjuge, com os nossos irmãos, com a igreja e especialmente com o Senhor. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.